Fala, Juve! Seja muito bem-vindo ao nosso último episódio da terceira temporada do nosso podcast, o podcast da Juve, no ar. E como é bom saber que você ficou conosco até aqui. Eu tenho certeza que você acompanhou todos os nossos convidados, desde o primeiro, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu vou já revelar daqui a pouquinho quem é ela, e a gente vai ter uma conversa aqui abençoada para a tua edificação, em nome de Jesus. Mas antes, já que a gente está aqui nesse último episódio, já em clima de despedida, eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram este projeto acontecer. Você sabe que eu estou aqui só conduzindo essas entrevistas, mas tem muita gente por trás ajudando a gente aqui a colocar esse programa no ar. Eu quero dizer, e o meu agradecimento em nome da nossa juventude, ao irmão Maurício Silva, aqui na técnica, o Everton Leonardo, o Darlison Ferreira, o Ginaldo Félix, presbítero Ginaldo Félix, Hernandeson e o meu querido amigo Jedson Melo. Na direção aqui, vocês não estão vendo, mas por trás das câmeras também está o nosso líder geral, o presbítero Flávio Henrique, na direção deste trabalho. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos confiou e quero dizer para você que você, mais uma vez, será impactado por essa mensagem. Mas antes, não esqueça, curta, comenta, compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas que eu tenho certeza que não só você, mas as pessoas que você ama serão edificadas por essa mensagem. Tá bom? Então eu vou, mas volto. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Agora sim, estamos aqui para a nossa última entrevista e você já sabe, já está aqui ela, nossa querida irmã Socorro de Maria. Seja bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Senhor, meu irmão, obrigada. É um prazer estar aqui participando. Realmente é uma alegria. E eu me sinto honrada pela juventude aqui de Messejana, da Assembleia de Deus de Messejana. E estamos aqui para colaborar naquilo que for possível. Amém, graças a Deus. Irmã Socorro, a senhora sabe que o seu nome sempre foi muito pedido, né? Todas as vezes que a gente pergunta à juventude quem vocês querem lá no podcast, ou até mesmo nos painéis, que a senhora já participou de alguns, né? Sempre pedem, né, o seu nome, a sua presença aqui, por ser uma referência. E, irmão Socorro, a gente tem falado ao longo dessas as três últimas entrevistas, nossos três últimos episódios do nosso podcast, justamente sobre ser referência para essa geração. E a senhora, para mim e para toda essa juventude, é essa figura, né, de referência para esse tempo. Como é que a senhora enxerga essa oportunidade, né, de tanto tempo estar com Deus e ser essa referência para gerações que foram, para gerações de agora e para muitas que virão, quero crer assim. Realmente a juventude ela precisa de referência. Eu lembro que eu tive a oportunidade de congregar em uma igreja. E essa igreja, ela estava passando por um vendaval muito grande, inclusive os jovens, eles não tinham para quem olhar, certo? E o jovem precisa disso. Um certo pastor amigo nosso, ele disse assim uma vez para o pastor Moacir, ele disse assim: "Moacir, os nossos filhos, eles eles não eles não são crentes em Jesus não, eles são crentes em nós". Por quê? Porque não que isso seja uma coisa 100% verdade, mas porque realmente o jovem, o adolescente, ele ele precisa ver um exemplo em alguém. E eu lembro que nessa época a igreja estava essa igreja onde eu congregava estava passando por um vendaval muito grande, inclusive eles não conseguiam ver exemplo na pessoa da liderança. E certa vez uma das jovens chegou para mim e disse assim: "Irmã Socorro, nós não temos para quem olhar". E eu lembro que naquele dia Deus até me deu uma composição, né, e aquela composição dizia assim: "Aviva, ó Senhor, a tua obra aqui, porque a luta é grande e essa igreja precisa subir". Então, ali precisava realmente de um avivamento, precisava de um renovo. E eu louvo a Deus porque esse avivamento chegou até lá e hoje a gente tem ali uma juventude totalmente diferente, com lideranças totalmente diferentes, que eles conseguem olhar e ver exemplo a ser seguido.
Que coisa maravilhosa, meu socorro. A senhora sabe que a gente já engatou a primeira pergunta e eu nem nem lhe apresentei formalmente, muito porque a gente tem os nossos pastores como nossos pais mesmo, né? Mas é bom, né? Vai que esse vídeo chegue em em alguém que não lhe conhece ainda, né? Não teve a oportunidade de saber quem a senhora é. Eu queria que a senhora se apresentasse aqui, dissesse quem é a senhora, né? E por que que a senhora está aqui hoje. Bom, eu sou alguém que um dia quis ser esposa de pastor. Apenas. É, apenas. Então eu aceitei Jesus já na idade adulta, eu já estava inclusive na faculdade na época, e eu louvo a Deus porque, lá na faculdade tinha um grupo de jovens que evangelizava, e eu fui tocada ali pelo evangelho, e eu entrei na faculdade, eh, católica e saí crente. Saí evangélica, graças a Deus, né, descobri que realmente a gente precisa seguir a Jesus e descobri que a salvação só em Jesus. Então, eh, depois que eu aceitei Jesus, eu logo depois, pouco tempo depois eu casei, e o meu grande desejo era ser esposa de pastor, a ponto de eu chorar aos pés de Jesus e dizer: "Jesus, eu quero ser esposa de pastor", certo. Hoje eu choro porque sou, né, é diferente, certo. Mudou um pouco, né? É, mudou. Mas assim, então eu tinha esse desejo, e eu tinha essa chamada, assim, eu sentia esse desejo, eu tinha uma chamada missionária, eu queria realmente fazer acontecer dentro da obra de Deus, e Deus me deu essa oportunidade, né, Deus me deu essa oportunidade, me casei com o Moacir, né, um jovem que não tinha tanta chama dentro, assim, pelo menos que ele demonstrasse, mas eu tinha uma chama muito forte, eu queria muito fazer a obra do Senhor, e a gente foi aos poucos crescendo dentro da obra de Deus, eh, até que um dia o Senhor o chamou realmente para o ministério, e Deus nos deixou aqui em Messejana. Que isso é uma coisa que o pastor Moacir, ele pertence a essa igreja desde criança. E aí Deus achou por bem deixar ele aqui. Eu sabia que um dia Deus ia nos chamar, mas eu achava que Deus ia nos Para enviar outros lugares. para outros lugares, Uhum. para outro país, para outro canto, um local bem distante, mas Deus achou por bem nos deixar aqui na Assembleia de Deus de Messejana, e você que está nos assistindo e que não conhece a nossa igreja é ligada à CGADB, servimos ao Senhor aqui em Messejana, que é um distrito de Fortaleza, e Deus tem nos deixado aqui. Temos aqui 67 congregações, nós estamos aqui na sede, meu esposo é pastor presidente, e Deus tem nos usado, e nós estamos aqui com esse desejo de fazer mais para o Senhor. Glória a Deus. A senhora sabe que eu sei que agora por esses dias, né, nosso pastor, junto com a senhora, né, o casal que Deus escolheu e plantou aqui para pastorear esse grande campo, vão completar 18 anos à frente dessa obra. Irmã Socorro, 18 anos aqui como pastores. Eu sei que a senhora já tem um legado à frente do departamento das senhoras de antes disso, não é assim? Mas se a senhora pudesse elencar um grande desafio desse tempo, qual a senhora escolheria, assim de cabeça? Bom, eh, são muitos desafios. 18 anos a gente tem procurado fazer para o Senhor, e principalmente eu que estou mais ligado ao trabalho com as mulheres. Eu lembro que quando eu assumi aqui o o departamento de mulheres e senhoras, nós tínhamos apenas 12 mulheres aqui na sede, e tínhamos umas outras poucas espalhadas nas congregações, que na época se achava até que era muita gente. Eu lembro que o primeiro grande coral que nós conseguimos levantar aqui em todo o campo,
ele nós chegamos a 40 mulheres. Então a gente dizia: "O grande coral de mulheres", 40 mulheres, né. Hoje a gente conta com mais de 2.000 mulheres, Mais de né, 2.000 mais de mulheres. 2.000 mulheres. Então é um desafio muito grande. E o segundo desafio é a gente conseguir ajudar o pastor presidente dentro daquelas propostas que Deus tem colocado no coração dele. São muitos desafios. Eh, Agora, por exemplo, que a gente está construindo 3 grandes templos e Simultaneamente, né, irmã Socorro? Nossa, que legal isso. simultaneamente e já nos preparando para o novo tempo, o tempo sede. Então são desafios grandes, mas Deus tem nos dado vitória e eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem mobilizado de uma forma linda cada membro, cada congregado, e seja da sede, seja das congregações, e a gente tem visto realmente a obra de Deus crescer de uma forma tremenda nesse campo de Messejana. Amém. Irmã Socorro, a gente vai e volta na linha do tempo aqui da sua história, para a gente poder tirar o maior número de exemplos, né, de referências para a nossa juventude. E uma das coisas que a gente gosta sempre de tratar aqui, e que sempre, irmão Socorro, é um assunto muito recorrente, é sobre o tempo da espera, né. E a gente está falando aqui de relacionamento mesmo. A senhora colocou que quando eu pedi para a senhora se apresentar, a senhora disse assim: "Eu sou alguém que sonhou casar com um pastor", né, e desejou casar com um pastor. E a pergunta que eu faço é, primeiro, por quê? Se a senhora consegue definir isso. E segundo, eh o conselho que se deixaria, né, para quem agora em casa, né, tá nessa expectativa de encontrar alguém não só para estar junto, mas para servir a Deus. É realmente assim, embora esse sonho de ser esposa de pastor, ele veio a mim depois que eu estava já casada. É, já casada. Antes, o meu sonho era outro. Antes o meu sonho era fazer a obra de Deus, certo? Seja aqui, seja fora, onde Deus mandasse. Esse foi o meu grande sonho. E assim, eu lembro que quando o Moacir propôs namorar, né, comigo, a minha resposta foi a seguinte: "Eu não tenho tempo para namorar. Eu trabalho, eu estudo e o pouco tempo que me resta, Da obra. eu quero estar fazendo a obra de Deus. Então eu não quero perder tempo com namoro". Essa foi a minha palavra, a minha resposta para ele, entendeu? Porque assim, o que que a Bíblia nos ensina, né? Nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vêm por acréscimo. Então, quando o jovem, né, seja ele um rapaz ou a moça, se dedica à obra, essa parte aí Deus cuida. Então não precisa você ficar ansioso, não precisa você ficar preocupada, porque Deus vai, na hora certa, no tempo certo, Deus vai lhe trazer a pessoa certa. Então não precisa ficar ansioso não, não precisa. Basta servir ao Senhor. Então se você colocar em primeiro lugar Jesus na sua vida, o resto Deus faz. O resto vem. E a senhora colocou que falou para ele, né: "Olha, eu estudo, eu trabalho, né, e o tempo que eu tenho eu quero dedicar à obra de Deus". E, irmão Socorro, e como a senhora desde sempre muito ativa, né, desde sempre muito empenhada em muitas coisas. Só que hoje é diferente, né, se o jovem estuda, o tempo que sobra ele quer dedicar a outras coisas. Se o jovem trabalha, o tempo que sobra ele quer dedicar a outras coisas. E se sobrar tudo, é que então ele pensa em estar na casa de Deus, né, as prioridades são invertidas. Qual foi o seu segredo, vamos colocar assim, para fazer tudo isso na sua mocidade, né, e não perder de vista o reino de Deus? O segredo é a entrega. É você ter a consciência de que realmente o Senhor deve ser a primazia na nossa vida.
Se você coloca Deus como primazia, como em primeiro lugar, então Deus vai lhe direcionando. Deus vai lhe direcionando, certo? Não precisa se preocupar. Eu sempre me preocupo com a questão do namoro do jovem pelo seguinte, porque o que é o namoro? O namoro é uma preparação para o casamento. Então, se você não está em condição, não está em condição de casar, para que namorar, né? Para que namorar? Então, não precisa namorar, certo? Não precisa. Eu sei que às vezes o jovem não entende esse lado, mas não precisa namorar. Você precisa servir a Deus, você precisa estudar, você precisa se profissionalizar. É isso que precisa nesse tempo, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, no tempo certo, sim, Deus vai lhe mostrar a pessoa certa, aí você pode trilhar uma caminhada de namoro, né, e orarem para ver se Deus aprova aquilo ali. Ontem, por exemplo, nós tivemos um aniversário de um pastor aqui no interior do estado do Ceará, e eles testemunharam lá sobre o relacionamento deles. Eles estão com 40, salvo engano, 40, não, 41, não, é mais ou menos isso. É 40. perto de 40 anos de casado, não lembro bem, mas eles disseram assim: "Olha, eh, a gente se conheceu, né, e a gente a gente começou a namorar", e salvo engano ele disse: "Com um mês, não, um mês, não, 7 dias de namoro, 7 dias de namoro, 7 dias de namoro, a gente já decidiu casar, 7 dias de namoro", certo. Aí eu disse: "Ah, eu pensei que eu era campeã, né, nessa área", porque eu e o pastor Moacir decidimos casar com 45 dias de namoro. Então e eles foram 7 dias de namoro, eles ganharam da gente, entendeu. Então, por quê? Porque são pessoas que sabem o que é namoro. O que é namoro? Namoro é você escolher alguém para casar, é isso aí, entendeu. Eu foco nisso Isso, e e f Deus vai lhe direcionar. e Deus vai direcionar. Irmão Socorro, é uma coisa maravilhosa a gente ouvir isso, né, ouvir que, ah, é notório, né, no seu ministério a decisão de sempre estar, obedecendo à voz de Deus. E essa talvez seja uma das grandes lacunas do nosso tempo, né. A juventude em algumas situações, né, não opta em obedecer a Deus porque tem dúvidas, né. Dúvidas a respeito de si mesmo, dúvida a respeito do próprio Deus às vezes, né, e da situação onde ela está inserida. Mas se a senhora pudesse elencar, né, a partir da sua própria experiência com Deus, uma não é uma fórmula, mas um modo, vamos colocar assim, de servir a Deus na juventude. Qual seria, assim, a sua experiência? Pronto, assim, eu na realidade, a minha juventude não foi servindo a Deus, porque eu não era evangélica, eu não conhecia o evangelho, certo. Quando eu conheci o evangelho, é, e eu já tinha 22 anos, se eu não me engano, 22 anos, 21 anos. Tinha 21 anos, já estava na faculdade, certo. E e quando eu conheci o evangelho, que eu decidi por Cristo, eu decidi verdadeiramente por Cristo. Ali, Cristo passou a ser a prioridade na minha vida. Eu não sei se alguém sabe, mas eu era noiva. Eu já tinha um noivo e quando eu decidi por Cristo de forma que esse noivado passou a ser uma coisa secundária. Por quê? Porque eu agora não sabia se realmente o que Deus tinha para mim era aquele moço, entendeu? Então, ele passou a ser secundário na minha vida. E a minha prioridade era Cristo. Minha prioridade era Cristo. E é tanto que esse noivado ele não foi adiante, porque, de repente, eu tinha encontrado alguém que era superior a qualquer outra pessoa.
Esse rapaz era um rapaz, assim, de certa forma, um rapaz bom, trabalhadora, pessoa de bem, entendeu? Hum. Pessoa de bem. Mas isso não significava que aquele noivado tinha que ir adiante. Por quê? Porque agora eu tinha Jesus e agora não era mais eu, agora era Jesus que guiava a minha vida, entendeu? Aí é tanto que eu fiquei orando, né. Quando eu conheci o pastor Moacir, eu ainda era noiva com esse rapaz, né, porque foi pouco tempo, depois de crente, só tive 1 ano, assim, pouco tempo eu conheci o pastor Moacir, né, o meu esposo, e aí, eu lembro que ele ligava para mim, ele veio conversar comigo, né, e ele perguntava assim, aí eu disse para ele assim: "Olha, eu sou noiva, tenho um rapaz e tal e tal". Aí ele: "Mas eu não sei se Deus quer que esse noivado continue". Aí o pastor Moacir me ligava, né, ele ligava, aí ele dizia assim: "E aí, já resolveu?" Aí eu dizia assim: "Eu não resolvi, quem vai resolver é o Senhor". Eu não dei um passo. Até que um dia esse rapaz foi lá em casa e disse assim: "Olha, eu eu tô eu estou vendo que está existindo uma barreira muito grande entre nós 2 e essa barreira se chama religião, porque ele se tornou muito católico e eu me tornei muito crente, né, crente para valer". Aí ele disse assim, ele falou assim: e eu estou achando que a gente precisa dar um tempo". Eu digo: "É de Deus". Pronto. Aí pronto, o tempo foi dado e foi resolvido. E logo aí o pastor Moacir me liga, né, aí ele disse: "Já resolveu?". "Agora eu resolvi". Agora tá resolvido. Aí eu disse assim: "Jesus resolveu", pronto. Aí foi daí que a gente começou a caminhada. Irmã Socorro, é tão maravilhoso saber que, como a senhora bem colocou, Deus tem o melhor, né. E quando Deus tem o melhor para cada um de nós, o Senhor, ele abre os caminhos, ele vai à nossa frente, né, como o profeta Isaías vai dizer. E aí eu lhe pergunto, né, depois disso tudo, veio o casamento, veio o serviço na obra de Deus. E como foi? Eu vou simplificar a minha pergunta. Quando a senhora se viu, hum, eh, salva, casada e agora servindo na obra, como foi essa descoberta naquilo que Deus tinha para a senhora, né? No ministério, na pregação, como foi essa descoberta? Assim, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, 1 ano depois eu já estava casando, né, 1 ano e pouco, né, 1 ano e pouco, eu já estava casando. E aí, 1 ano depois, já estava vindo o primeiro filho, que foi o Luiz Fernando. Eu tive 3 filhos, né, assim, sempre um atrás do outro. E aí o que a sede de servir a Deus continuava. E eu lembro que quando eu tive o meu primeiro bebê, eu vim para o culto e o pregador pregando, e era um culto de missão, e no final ele ou era de missão ou era uma mensagem missionária, uma coisa Missionário. assim. Eu sei que ele fez um apelo para quem queria entregar a sua vida a serviço de Deus. Aí eu me levantei com o Luiz Fernando no colo, um mês de vida, e vim para frente receber a oração. Aí eu ouvi que alguém olhou para mim e disse assim: "Meu Deus, com esse bebê", como quem diz: "Como é que uma mulher dessa vai conseguir fazer alguma coisa para Jesus?". Mas eu disse: "Eu quero servir ao Senhor". E eu estava de licença maternidade, aí eu fui combinei logo com as irmãs: "Eu quero ser uma visitadora da casa do Senhor". Eu aproveitava a minha licença gestante, eu desmamava, tá, deixava o leite para o bebê e eu saía com as irmãs pregando o evangelho. Eu lembro que a congregação
aqui de Betel 1, essa congregação ela nasceu desse trabalho das mulheres fazendo visita nos lares e ganhando almas para Jesus, e depois lá surgiu uma subcongregação e hoje é um grande trabalho ali. Então, assim, eu queria fazer a obra, eu queria fazer o trabalho do Senhor. Eu queria realmente eu nunca pensei de chegar onde eu cheguei, porém, eu queria servir o Senhor. Irmã Socorro, eu falo isso porque uma das lembranças que acho que a juventude tem forte é a senhora nos púlpitos. Nós vamos já falar de liderança, mas antes eu quero falar de como Deus lhe usa na pregação do Evangelho. Teve uma conferência aqui, Proclame, a senhora trouxe uma palavra aqui, que até hoje é lembrado, né, pela nossa juventude como um verdadeiro romper, a palavra e a oração. Eu acho que as duas coisas que a irmã Socorro de Maria e as mulheres da IADEM se movem, né? E a pregação, assim, a senhora abraçou esse ministério, ele aconteceu de forma espontânea. Como é que a senhora descreveria isso? Pronto. Logo que eu entreguei minha vida a Jesus, na época, eu tive pouco tempo, assim, fazendo parte da juventude, né, mas a gente era muito estimulado para pregar, muito estimulado. Só que assim, eu me sentia incapaz, mas desejosa. Eu lembro que eu estava na faculdade e estava fazendo uma cadeira de botânica, e aí eu fui ler João 15, a videira verdadeira, eu digo: "É aqui que eu vou fazer uma mensagem". Então eu preparei um sermão, misturando o saber secular com o saber bíblico, que eu estava acabando de encontrar. E aí eu tive a oportunidade, porque a gente ia para o culto jovem, a gente fazia muitas visitas e lá a gente era escalado para pregar, né, o jovem era estimulado. Aí quando me chamaram eu preguei, tá. Mas eu preguei e eu pelejei para pregar e não Nada. saiu nada, sa Dessa planta não saiu eu nada. desci daquele púlpito, meu Deus, tanto que eu estudei, e eu não consegui, certo. Mas eu não desisti. Eu fui adiante. E aí eu preparei uma outra mensagem, né. "Prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Deus". Aí fomos um culto de jovem, até no Otávio Bonfim ali, uma congregação pertence lá ao Tempo Central, e naquele culto estava presente o pastor presidente do estado, né, que era também de Fortaleza, o pastor Bastos. Ele gostava muito de culto de jovem, e ele estava presente, e me chamaram para pregar, e Deus me usou naquela mensagem, foi a primeira vez, primeira mensagem Tem consciência disso. que eu vi fluir, assim, a unção de Deus na minha vida para ministrar. E quando terminou aquele culto, o pastor presidente veio me cumprimentar, e ele apertou minha mão e disse assim: "Parabéns, jovem, você vai ser uma grande pregadora". Eu não sou grande não, mas Deus tem me usado ainda em algumas mensagens. Coisa maravilhosa, irmão Socorro, Pois é. é Deus quem faz. E ouvir isso é muito interessante porque no episódio anterior nós tivemos aqui a figura de um jovem pregador e ele relatou essa mesma condição. A primeira oportunidade não foi nem para frente nem para trás, aquela coisa, né? E desce do púlpito arrasado, né? Porque se prepara, busca, mas não desistiu. E olha só, a senhora está relatando a mesma coisa. Agora eu também tinha muito desejo, não só de pregar, mas de ensinar, de ministrar estudos para mulheres, né. Mas eu também eu não tinha já casada, né, e eu queria muito ministrar estudo para as mulheres nos congressos, né, eu tinha esse desejo. E na época, a Samira, né, que é a primeira a segun o segundo filho foi a Samira, né, e a Samira era bebê e ela estava com 3 meses, ela devia ter uns 5 meses por aí, 3 meses, assim, com diarreia, na época a gente não sabia, ela tinha intolerância à lactose, mas aí ninguém sabia o que era ainda não tinha essa doença.
Quer dizer, não se falava nisso, Isso era né? conhecido. Não era conhecido. E aí, eu estava limpando a cozinha, lembro, e Deus disse para mim: prepara uma mensagem, e me deu o texto, né? Porque tu vai pregar no congresso tal. E me disse o congresso, e eu tinha sido, realmente, eu tinha recebido um convite para participar daquele congresso, participar como participante. Aí Deus disse assim: prepara uma mensagem nesse tema. O tema era baseado em Eclesiastes, que dizia, salvo engano, era baseado em Eclesiastes, né? Em todo tempo seja alva as suas vestes, né? E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aí Deus prepara uma mensagem sobre as vestes do crente. E Deus me deu, né? Usando um texto de Paulo, né? A veste do amor, do perdão, essas coisas assim, do dia a dia do crente. E, e eu preparei a mensagem. E quando chegou o dia, Samira doente, né? E eu não disse para ninguém. Aí o Moacir falou assim para mim: tu não foi convidada para um congresso em tal local? Né? Eu disse: sim, eu fui. E tu não vai, não? Eu disse: como é que eu vou com essa menina doente, né? Aí ele disse: foi a primeira e a única vez que ele fez isso. Ele disse assim: eu posso te deixar lá e depois eu vou para minha mãe e a minha mãe lá na minha mãe, a minha mãe cuida dela. Como Deus já tinha me falado que eu preparasse a mensagem para ministrar lá, então eu vi que era um sinal de Deus. Aí eu fui. Fui para lá, era uma igreja perto aqui, na região metropolitana. E eu fui. Cheguei lá cedo, no estudo da tarde, né? E eu cheguei, entrei, sentei, me ajoelhei, fiquei lá no meio do povo, lá, sentado lá embaixo. E o culto começou, o trabalho da tarde. Mas isso a senhora só como participando do congresso. Participando, não era, Tô entendendo. eu era só Tô participante. entendendo. Seu nome não tava no cartaz. Não, de jeito nenhum, nem sonhava isso. Aí eu fiquei lá, sentada, com o meu estudo pronto. Aí entrou chamaram um visitante, um pregador visitante, daqueles bem pentecostal, deu uma saudação assim, bem pentecostal, que a igreja ferveu assim no poder, e foi uma benção. Aí, mais outro louvor, aí chamaram o ministrante da tarde, o pregador que estava no cartaz lá. Chamaram. Aí o pregador saudou a igreja e disse assim: irmãos, eu me sinto honrado com o convite para ministrar hoje à tarde aqui nesse congresso. Mas desde que eu cheguei aqui, que Deus me disse: tu não vai ministrar. Quem vai ministrar é aquela irmã ali. Meu Deus. Deus que faz a agenda. Aí, o que é que eu podia fazer? Eu tinha que ministrar. Eu queria ministrar, eu tinha desejo de ministrar, eu tinha, Deus já tinha me mandado, e o que é que eu podia fazer? Ministrei o estudo bíblico, tomei todo o tempo da ministração do estudo bíblico. Quando eu terminei de ministrar, o pastor da igreja tomou o microfone e disse assim: irmãos, chuva boa é aquela curta e grossa. Essa molha a terra. Se referindo à ministração daquela saudação daquele pregador pentecostal. Mas essa chuva, que é um pingo aqui, outra acolá, que só falta não parar mais, essa chuva não molha nada. Se referindo à ministração que eu tinha trazido. E tem mais uma coisa. Crente não tem não sei quantas vestes, não. Crente só tem uma veste. Aí desmanchou minha pregação. Meu Deus. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Foi o que a senhora fez. Chorei. Ah, Chorei, chorei, chorei. Voltei para casa chorando, mas não desisti. foi mesmo, socorro. Já. Esse foi meu batismo de pregadora. E eu, e eu achando assim que a senhora ia pregar, eu vi assim uns
Umas 30 pessoas para frente, uns 6 paralíticos. Meu batismo de pregadora foi esse aí. Olha só o mistério de Deus, irmão. É, pronto. Não desistir. Não desisti. Porque era para me desistir ali, entendeu? Então, depois disso, eu fui. Esse pastor já dorme no Senhor, mas depois disso, depois que Deus começou a me levantar, ministrar a palavra, eu acho que a igreja que eu mais preguei foi a igreja desse pastor, entendeu? Mas o que foi isso? Naquele dia era o meu batismo. Você quer ser pregadora? É como se Deus estivesse dizendo. Você quer ser pregadora? Pois para ser pregadora tem que aguentar as provas, tem que passar pela prova. E eu voltei chorando para casa, né? Voltei chorando para casa, mas não desisti. Irmão Socorro, eu vou pegar essa sua a pergunta que a senhora usou como se o senhor estivesse lhe fazendo. Você quer ser pregadora, né? E me veio assim um sentimento no meu coração, desde a hora que a gente começou a tocar nesse assunto, de que existem muitas mulheres, né? Moças, né? Moças da nossa juventude que têm o desejo pela ministração da palavra, mas enxergam como se fosse dentro desse momento hoje da juventude, como se não tivesse não a oportunidade, mas será que isso realmente faz sentido? A senhora entende? Como se tivesse alguma das nossas jovens que tem o desejo de se empenhar na ministração da palavra, no estudo, mas que não se sentem assim estimuladas. Qual a sua palavra a respeito disso? Assim, tudo começa quando você realmente quer se dedicar e tem a chamada. Então, se você se sente chamado por Deus para esse ministério, você tem que ir adiante. Você tem que ir adiante, você tem que consagrar a sua vida. Porque a gente vê mais os rapazes, né? A gente vê mais os rapazes, né, querendo ser pregador, mas a gente não vê muitas mulheres. Mas Deus tem chamado mulheres, entendeu? Deus tem chamado. Tem muitas mulheres que pregam. Hoje, por exemplo, no ciclo de oração, veio uma jovem, eu não conhecia, foi indicação, mas a menina prega muito, pregou muito aqui no ciclo de oração. Ela pregou tanto que eu vou trazê-la agora para pregar num culto de No culto mulheres, geral. para casa cheia. Amém. Entendeu? Irmão, Mas tem mulheres ainda, tem jovens ainda. Agora tem que se dedicar e abraçar a chamada, realmente. engraçado chamado não existir, É. como a senhora bem colocou. Um socorro, o tempo parece que não respeita a gente, né? A conversa vai ficando tão boa mas a gente tem uma meta, mas a gente quer ser obediente ao fluir do Espírito, ao ruar do Espírito, o sopro. Então eu quero falar sobre 3 pontos com a senhora aqui até o final do nosso podcast. O primeiro deles é a figura da irmã Socorro enquanto líder de líderes e líder de mulheres. Né? Há quanto tempo à frente da Unisadem? A Frei da Unisadem é quase 40 anos. Quase 40 anos. Eu, enquanto criança nessa obra, adolescente, jovem, me lembro dos ajuntamentos, né? Os congressos de senhora em quadras de escola, em ginásio, em campo de futebol. Eu lembro de tudo isso. E lembro da senhora lá. Irmã Socorro, como é, e como foi, como tem sido até aqui a experiência de liderar mulheres nesse tempo, nessa igreja? Ah, tudo começa também com batismo. Em todas as áreas eu tive um batismo. Na área de liderança eu também tive um batismo. É, o, eu lembro que o pastor foi na minha casa, né? Eu estava, na época, eu estava já de licença gestante, agora da Samira, né? Da Samira. E aí, quando ele me convidou e eu abracei. E eu abracei para valer. E aí eu queria realmente sacudir essas mulheres do campo. Eu queria fazer grandes congressos, eu queria fazer grandes festas, eu queria ministrar sobre a vida dessas mulheres. E aí eu comecei nas nossas congregações. E eu lembro que eh, eu quis também mudar algumas lideranças, colocar pessoas que realmente
eu via que tinha chamada. eh, e eu lembro que um dia uma turma me pegou assim e disse: "Não remova os marcos antigos". Falou isso Era uma turma abençoada, que já estava aí há muito tempo, sim, né, mas que elas não entendiam que Deus estava me conduzindo por um caminho diferente, que esse caminho soprando, né. O Ruá estava soprando. é, que esse caminho não era eu, mas era o Espírito de Deus. Era Deus que estava soprando na minha vida para a gente trilhar esse caminho. E elas não queriam mudança, elas queriam a mesma coisa. E eu queria que as mulheres fossem diferentes, que as mulheres fossem cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, e que a gente tinha muita coisa para fazer para o Senhor. E e elas vieram assim, querendo me embarrar, e eu mais uma vez, o que é que eu fiz? Chorei, chorei. E mas também não desisti, e aí eu fui com cuidado, e depois elas entenderam que aquilo era de Deus, né, inclusive essas mesmas que me cercaram, depois elas passaram a ser grandes ajudadoras, porque, eu tinha 25 anos, eu era uma jovem senhora, tinha 25 anos. Então era muito jovem para estar liderando mulheres de 60, né, de 50, de 60, mulheres que estavam aí com uma vasta experiência. E eu lembro que quando Deus começou também me levantar como líder, eu ia nas congregações, nos cultos de mulheres, eu ministrava, e eu lembro que algumas também na época não recebiam a palavra e diziam que era da carne, mas depois essas da carne estavam me encontrando e dizendo assim: "Passe lá na minha congregação, eu estou com saudade de ouvir Deus lhe usando". Então é assim, isso não é, os irmãos fazem isso às vezes, não é por outra coisa, não é porque Deus está permitindo, para ver se a gente realmente dá para aquilo ali. Então Deus começou a me levantar como liderança, né, e hoje as mulheres trabalham praticamente sem a minha O interferência. sentimento que nós temos é esse. É Elas verdade. trabalham sozinhas. Verdade, irmão Socorro, como é bom lhe ouvir e como é bom ver que a sua fala hoje ela é resultado de toda uma vida, né? De toda uma vida construída aos pés do Senhor em obediência e serviço. E eu disse que eram três assuntos. Esse é o primeiro, a liderança que suporta, que aguenta, né? Que é obediente até o fim. E a segunda é justamente o movimento do Espírito, como a senhora bem colocou. O seu desejo de ver mulheres cheias do Espírito Santo, eu tenho certeza que esse desejo ainda arde no seu coração e se estende para toda a igreja. Quero crer assim. E muitas pessoas, meu socorro, têm esse desejo assim, né, de serem tocadas, receberem o ruá de Deus e serem batizadas no Espírito Santo. A nossa juventude tem esse desejo. A gente tem falado muito nesses episódios até aqui. É, como foi a sua experiência de batismo e como seria, né, para o conselho que a senhora dá, não só nos púlpitos, mas para a vida, para a gente encontrar esse lugar em Deus do batismo do Espírito Santo? A minha experiência de batismo, ela foi diferente da de muita gente, porque Jesus me chamou para ele com batismo com o Espírito Santo quando eu nem sabia o que era. Então foi bem diferente. Eu comecei a ler a Bíblia, eu eu conheci, Atos 2, né, mas eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. E Jesus me chamou para ser seguidora sua com batismo com o Espírito Santo. E é por isso que desde aí eu comecei toda a minha vida, ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Foi a partir daí que aí eu não tinha eu não eu não eu não tinha decisão própria. Eu não tinha decisão própria. A minha decisão tinha que vir pelo Senhor. Era o Espírito de Deus que decidia por mim. E como assim? Ele ia me dirigindo, ele ia abrindo as portas.
Se ele fechava a porta, eu entendia que não era ele, mas se ele abria, eu entendia que era dele, entendeu? Então, eu sou muito privilegiada porque eu fui chamada para seguir a Jesus através do batismo com o Espírito Santo. Ele me batizou, porque só ele me batizando, ele ia conseguir me arrastar de onde eu estava, entendeu? Só ele me batizando. Lhe selou, né, para aquele momento. Isso. E aí eu tive essa experiência, né, com o batismo. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu entrei, eu sabia que aquilo ali, aquela porta tinha sido aberta por Deus. E eu sabia que tudo que eu tinha vinha de Deus. Todas as minhas vitórias. Eu era muito vitoriosa. Se eu fazia um concurso, eu chegava no primeiro lugar, no segundo lugar, certo? Quando eu fiz vestibular, eu, eu tirei o segundo lugar na UFC, tirei o primeiro lugar na UES. Então, eu não tinha o que reclamar. É. E eu sabia que aquilo ali era de Deus. Por outro lado, eu era bem pecadorinha, entendeu? Eu sabia disso. O que Você é tem que eu dava? consciência. O que é que eu dava de retorno para Deus? Pecado? Era isso. Eu era uma jovem no mundo, entendeu? Mas eu tinha certeza que o que eu tinha vinha de Deus. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi na época que o Papa João Paulo II estava vindo ao Brasil e teve uns trabalhos grandes no Castelão. E eu me voltei para a religião, por quê? Porque a minha, a minha família era católica, né? E era a minha religião de base era católica. Então, eu me voltei totalmente para a religião católica e eu me voltei totalmente para buscar Deus. E aí na faculdade, quando eu entrei, eu encontrei uma amiga, uma irmã, uma colega de classe que era da Renovação Carismática Católica, quando a Renovação Carismática Católica chegou aqui no Brasil. E aí lá eles falam do batismo com o Espírito Santo. E aí eu fui para um retiro. Ao invés de eu ir para o carnaval, como era de costume todo ano, eu peguei o carnaval e disse: eu vou me dedicar a Deus. E fui para esse retiro. E nós estávamos numa vigília num campo de futebol, de areia, e eu tinha lido Atos 2. E eu fiquei pensando assim: quem é batizado com o Espírito Santo e fala outras línguas, deve ser o Papa, porque é um homem muito santo. Na minha religião católica, eu tinha que pensar assim. Então, mas aí de repente, Deus começou a me encher naquela vigília, e eu comecei a ouvir um som como de um vento impetuoso. E eu achava que era, porque o som dizia mais ou menos assim, ó. É um assovio mais muito forte. E eu achava que era alguma granja, era pinto, piando, foi o que eu associei. E eu abri os olhos, e aí, mas Deus foi me envolvendo e eu fui ficando, me sentindo alta do chão, assim, Como se flutuasse. flutuando. E realmente Deus me encheu, e eu saí dali e eu passei vários dias falando línguas sem conseguir me controlar. Meu Deus. Então, foi difícil. Aí, a partir daí, eu comecei a buscar a Deus e a buscar aonde eu poderia realmente servir a Deus segundo o que a palavra de Deus E como me foi, meu ensinava. socorro, isso? Como foi essa sua compreensão para Pronto. chegar? Aí eu comecei a visitar, estudar as igrejas, porque eu era muito culta, assim, Sim. intelectualmente, né? Eu gostava Você muito de é ler. ler livros. Era, e aí eu gostava muito de ler, eu tinha, né? Então eu comecei a pesquisar nas igrejas. Aí visitei várias. Na época não era tanto, né? Hoje é que tem demais. É, hoje tem É. bastante. Aí eu comecei a visitar as igrejas e comecei a orar e pedir a Deus para me direcionar.
E aí apareceu uma outra colega de classe. E essa menina era evangélica, e ela era cantora evangélica, e ela me chamou para um culto. Ela era da Assembleia de Deus, só que não era da nossa convenção, era outra convenção. Mas eu também não conhecia esse lado. Aí quando eu cheguei na casa dela, aliás, na igreja dela, eu disse, é hoje que eu vou entregar minha vida a Jesus. Porque Deus já tinha me dito, olha, Deus já tinha me dito, você vai servir a mim na Assembleia de Deus. Deus já tinha me dito isso. E como ela era da Assembleia de Deus, A senhora viu que era? eu disse, Esse é o caminho, né? esse é o caminho. Aí fui. Cheguei lá cedo, entrei, dobrei meu joelho, porque eu já me comportava como assembleana. Depois eu levantei e fiquei lá, era um culto de jovem. De repente ela chegou na janela da igreja e disse, olha, eu não vou ficar, não vou poder ficar aqui, porque eu tenho um compromisso para cantar no aniversário. E Deus, quando eu tinha dobrado o joelho, Deus disse assim para mim, não é aqui que eu te quero. Aí Deus, meu Deus, eu pensei que eu tinha encontrado na Pois é, igreja. que mistério é Fazia 8 meses que eu procurava nessa busca. essa busca. Aí ela foi, porque eu sabia que eu tinha que confessar Jesus publicamente, né, Sim, como a Bíblia diz. sim. E onde eu confessasse a Jesus publicamente, eu ia servir ao Senhor. Pronto. Encontrei a igreja, eu vou confessar publicamente. Isso era eu com Deus, né? Aí ela disse, eu não, aí eu dei graças a Deus. Naquela noite nós passamos por 2 trabalhos que ela ia louvar. Ela era bem solicitada. E aí depois eu fui dormir na casa de uma irmã nova convertida. E de manhã, que também era minha colega de classe, Sim. né? E de manhã eu fui deixá-la na igreja que ela congregava, que era uma subcongregaçãozinha bem no subúrbio mesmo, bem no subúrbio, de gente muito simples, tá? Gente simples. Quando eu chego lá na igreja, que eu fui levar a minha colega, os irmãos, era uma reunião de jovem, os irmãos me deram a paz do Senhor, e eu a paz do Senhor, e eu já me vestia como assembleana. Dobrei meu joelho fique para reunião, era um estudo para jovem. E eu entrei e teve o estudo. E eu, naquele estudo, Deus me deu algumas respostas. Só que quando eu dobrei o joelho lá, Deus disse assim: "É aqui que eu te quero. A- Aqui. Aqui, Senhor, nesse subúrbio, né? Nessa igrejinha pequena. Porque eu era muita coisa. Era muita coisa. Aí, você sabe, na minha época, só em ser universitário já era coisa grande demais, né? É, imagino. Hoje, graças a Deus, nossas igrejas têm doutor, tem mestre, Tem. tem professor universitário como você. Então, tem todo gente, muita gente culta, né? Então, aí o Senhor disse assim: é aqui que eu te quero. Aí eu disse: Senhor, mas aqui, eu cheguei aqui, todos sabem que eu sou crente. Me trataram como crente. E eles acham que eu vim trazer a nova convertida. Então, para que, que realmente eu tenha essa confirmação que tu queres que eu te sirva aqui, certo? No final dessa reunião, Vai haver um apelo. vai haver um apelo. Mas não tinha apelo Em estudo, em né? estudo de jovem, que todo mundo era crente. Para Sim. que apelo, Pra né? que apelo? Então, ó, terminou a reunião, a gente fez uma roda, demos as mãos, e o líder de jovem disse assim: vamos orar para encerrar. Aí ele olhou para mim antes de começar a oração, ele disse assim: a irmã se referiu à minha amiga, né? Ela é nova convertida, aceitou Jesus quinta-feira passada. E você? Já faz tempo que é crente? Faz tempo que confessou Jesus? A senhora não. Aí eu disse: não, eu nunca confessei Jesus. Aí ele fez o apelo. E eu servi a Jesus, passei a servir a Jesus naquela congregaçãozinha a partir daquele dia. E só para você, jovem que nos assiste, para você ver como Deus conduz as coisas quando a gente se deixa conduzir por Ele. Naquele dia, eu senti de Deus, fui direcionada por Deus para congregar ali.
uma igreja simples. Não se tinha ali pessoas que tivessem pelo menos que a gente conhecesse, como é que a gente chama? O ensino Ensino fundamental, fundamental. entendeu? Pouca E escola. eu chegava ali com a base Sim. de saber secular bem vasto. E foi difícil eu me encaixar Sim. ali, né? Foi difícil eu me encaixar. Porque Deus vai quebrando a gente, Não é, né? irmã Socorro? A gente pensa que é alguma coisa, mas a gente não é. É Deus que é na nossa vida. Então, o saber secular, ele é bom, mas isso, para nós, diante de Deus, isso Não não é vale nada. nada, É. entendeu? Aí Deus foi me quebrando ali, me quebrando, me quebrando, me quebrando. Eu, eu não conseguia me encaixar na simplicidade daquele povo, mas Deus foi me quebrando. E, pasme, onde foi que eu conheci o pastor Moacir? Exatamente naquela igrejinha. Porque teve um dia que o pastor Moacir resolveu visitar uma irmã que morava no bairro. Meu Deus. E aí, chegando na casa da irmã, ele recebeu o convite de ir naquela subcongregação. E quem é que estava lá? Eu. A senhora. Pronto, a gente se conheceu ali. Então eu não precisei correr atrás. Deus trouxe. Então Deus pode trazer para você também, é só você crer. Amém. Glória a Jesus. Irmã Socorro, ou conversa boa, viu? É uma chuva que molha, mas que também pinga, viu? Mas Socorro, eu queria então abordar o nosso terceiro ponto. Já me dirigindo a você, que ficou conosco até aqui, quero agradecer por você ter acompanhado todos esses episódios, né? Foram 4 ao total. Esse é o último, né? A gente está encerrando aqui em grande estilo, com a presença da irmã Socorro de Maria, a nossa pastora aqui que está conosco, servindo juntamente com o nosso pastor há 18 anos como pastores desse trabalho e que tanto nos inspira. Eu tenho certeza que a história da irmã Socorro nos inspire. Falou comigo, falou com você, mas não só conosco. Deus quer que você envie essa mensagem. Envie essa mensagem para as pessoas que você acredita que precisam ser tocadas por tudo aquilo que foi dito aqui, por esses testemunhos de vida que nós acabamos de ouvir e ver. Então fique à vontade para comentar, para deixar o seu like, né, para espalhar o vento, o ruar de Deus pela internet. É por isso que esse trabalho existe, é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas antes de encerrar, irmão Socorro, eu queria que a gente fosse em torno do tema Ruar, para encerrar em grande estilo o nosso podcast. A senhora como nossa última convidada aqui dessa temporada. Ruar é o sopro do Espírito, né? E toda a nossa conversa foi a respeito disso. E a senhora bem colocou que a sua vida toda foi direcionada a partir desse encontro seu com Jesus, com o Espírito Santo, com a figura do Deus eterno. E aí eu lhe pergunto, para os nossos jovens que estão se preparando para 18 e 19 de abril, na nossa conferência aqui, Juvicon 2025, Ruar, o sopro do Espírito, qual é o seu conselho? Para aqueles que querem mais de Deus, para aqueles que estão se preparando, estão com expectativa em Deus para esse encontro. É, o sopro do Espírito na nossa vida, ele precisa ser algo constante. E nós precisamos realmente buscar essa presença de Deus. Só fazendo um parênteses aqui, nos dias 14, 15 e 16, nós estaremos com, com retiro de mulheres. Os jovens na conferência, eles estarão aqui buscando esse sopro, se enchendo desse sopro de Deus. Mas lá, no retiro de mulheres, nós também precisamos, estaremos buscando. Inclusive, nós teremos ali uma reunião do sábado pela manhã, para que o Senhor, para que a gente dê ao Senhor a liberdade de batizar mulheres com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele precisa realmente encher a nossa vida. E nós só vamos ter força, só vamos ter graça, só vamos errar menos se nós nos deixarmos encher do Espírito Santo. Então, jovem, não perca essa oportunidade.
Na conferência, Deus está te dando essa oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Eu estou onde estou, eu cheguei onde cheguei, porque o Espírito Santo me buscou. E eu me deixei encher. Eu me deixei encher. E a partir daí, como eu disse, ele é que passou a guiar a minha vida. Ainda hoje, todos os trabalhos que a gente faz, a gente sempre está permitindo que o Espírito Santo nos guie. É só uma experiênciazinha aqui dentro da obra de Deus. Eu lembro que uma vez Deus me deu um projeto. Era um congresso que nós íamos fazer, eram setoriais, nós íamos fazer congressos setoriais. E aí, eu peguei aquele projeto e eu levei para o meu pastor. Quando ele olhou, ele disse assim: esse negócio não dá certo. Tem condição de fazer isso, não. Isso aí não. Ele desprezou totalmente. Foi o que eu fiz? Fui para casa fazer o quê? Chorar. Chorar. Só que quando eu estava chorando lá, e eu dizendo: Jesus, mas não foi tu que me deu? E agora, Senhor? Ele barrou. Aí a campainha toca. Era uma filha do pastor. E ela disse, fui atendê-la no portão, ela disse assim: o papai mandou dizer que ele aprova o projeto. Pronto. Não foi o Espírito Santo que deu? O Espírito Santo foi lá e tocou no coração dele. No mesmo dia. Foi pouquinhas lágrimas, sabe? Nesse dia não deu para chorar muito, não. Não deu tempo. Então, queridos, nossa vida precisa e deve ser guiada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos enche, quando esse sopro de Deus, e na conferência, esse sopro vai estar aqui para encher crentes, para encher jovens, e Deus vai mudar. Vai ter grandes mudanças na juventude de Messejana, porque nós temos certeza que esse sopro do Espírito, ele vai alcançar e vai encher muitos jovens. E você não pode perder. Oh, glória a Deus. Irmã Socorro, muito obrigado do fundo do nosso coração, em nome de toda a liderança da nossa juventude, né? Presbítero Flávio, Diácono Glauber, eu, todos os nossos irmãos que fazem parte dessa grande liderança, que agradecem não só a sua participação aqui hoje, mas a sua entrega até aqui, né? Nós somos muito felizes. Eu digo isso porque a gente ouve, irmão Socorro, como os nossos irmãos são felizes em ter essa diretoria, esses irmãos, esses pastores. Assim, é para a glória de Deus. A gente se alegra muito em saber que a gente tem essas referências e a gente pode olhar para esses homens e para essas mulheres e dizer: Deus usa essas pessoas. Muito Glória obrigado, a Deus, viu? glória a Deus. Eu quero também agradecer essa oportunidade e parabenizar a direção da Juve, o Flávio, você e os demais que têm abraçado, porque não é fácil, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus porque vocês também têm se deixado guiar pelo Espírito Santo. A gente está aqui é, um pouco de longe, porque a gente não faz parte da liderança dos jovens, né? Mas a gente observa, né? E a gente vê como Deus tem conduzido vocês. Então, cada trabalho que vocês realizam, a gente vê que vocês têm se deixado guiar pelo Espírito Santo, e esse é o caminho, e a nossa juventude, com certeza, só tem a ganhar. Glória a Jesus. Então é isso. Muito obrigado a você. Um forte abraço. Nós provavelmente voltaremos só ano que vem com mais uma temporada, se Deus assim permitir. Mas a certeza que nós temos é que no dia 18 e 19 de abril de 2025, aqui no Templo Sede, nós estaremos juntos na conferência da Juve 2025 com o tema Ruá. O Espírito de Deus vai soprar, como foi bem dito aqui pela nossa irmã Socorro, e vai ser uma benção. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima e até mais.